Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo foi feito a pedido de vários inscritos que comentaram no vídeo da Greenbrier Maxion que apresentamos há algumas semanas. Vamos apresentar uma série chamada Gigantes da Ferrovia. É uma série que irá mostrar algumas empresas do ramo ferroviário. Algumas ainda continuam ativas e outras já não existem mais. Hoje iremos falar da Companhia Industrial Santa Matilde. Companhia Industrial Santa Matilde foi uma indústria mecânica brasileira, fundada em 1926 como sucessora da Companhia Brasileira de Minas Santa Matilde, fundada em 1916. Teve sede em Petrópolis e fábricas nas cidades de Três Rios, Rio de Janeiro, e Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, produzindo vagões, carros de passageiros e demais componentes ferroviários. Também tratores e automóveis desde 1978, produto pelo qual ficou mais conhecida. A empresa tentou produzir carrocerias de ônibus em 1985 e 86, mas desistiu da ideia. A Santa Matilde foi fechada em 1988. Em 1997, existiu uma tentativa frustrada de se reativar sua produção de automóveis. Em outubro de 2005, a Justiça decretou a falência da empresa. A história da Santa Matilde. Após ter fundado a Companhia Brasileira de Minas Santa Matilde em 14 de março de 1916 para explorar minas de manganês nos arredores de Conselheiro Lafayette, Humberto Pimentel da Fonseca passou a investir em equipamentos ferroviários e em um ramal de 22 quilômetros para transportar o manganês até o quilômetro 462 da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brasil. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, as peças de locomotivas e vagões que eram importadas passaram a rarear até desaparecerem do mercado. Assim, o governo federal incentivou pela primeira vez a fabricação de algumas peças e a montagem de vagões importados para evitar o colapso de transportes ferroviários. Em 1926, Fonseca fundou a Companhia Industrial Santa Matilde em Conselheiro Lafayette e passou a se dedicar à produção de algumas peças e montagem de vagões importados. No ano seguinte, o governo de Minas Gerais promulga a Lei Estadual 993, autorizando o estado a adquirir o ramal da Santa Matilde, que possuía 22 quilômetros. A aquisição, porém, só foi efetuada em 1930. Com a venda do seu ramal para o estado, a empresa anunciou em 1928 que passaria a realizar serviços de reparação e fabricação de material rodante, construção de arados e equipamentos para usinas de cana. A Segunda Guerra Mundial trouxe uma nova restrição para a importação de peças e equipamentos ferroviários. Com isso, a produção da indústria cresceu e novas empresas foram formadas, como a Cobrasma e a FNV em 1943 e a Mafersa em 1944. Apesar de estar no mercado desde a década de 1920, a Santa Matilde foi pouco favorecida pelo Estado num primeiro momento, ao contrário das demais empresas. Apenas em 1959, o Estado concedeu um terreno para a construção de uma nova fábrica em Três Rios, além de incentivar a produção de implementos agrícolas pela Santa Matilde. Com a concordata da Mafersa em 1962, a Santa Matilde cresceu e passou a operar duas plantas industriais em Lafayette e em Três Rios. Para conseguir atender a demanda do mercado ferroviário, a empresa buscou financiamento de $2 milhões do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para implantar uma forjaria em Lafayette, com capacidade inicial de produção de 1.200 toneladas de peças forjadas por ano e início das operações previsto para 1966. Na década de 1970, a Santa Matilde fabricou tubos de aço para adutoras de água. Como forma de diversificar sua produção, a Santa Matilde passou a produzir equipamentos para a indústria do petróleo e torres metálicas galvanizadas, embora o custo do aço no Brasil na década de 1960 fizesse com que os preços dos produtos nacionais custassem até 50% mais que os importados. Mesmo assim, a situação da empresa era precária.
Em 1967, a Santa Matilde ameaçou fechar as portas por conta de uma dívida de 800 mil cruzeiros novos da Rede Ferroviária Federal com a empresa. Essa seria a primeira de muitas ameaças de fechamento da empresa em busca de apoio governamental para conseguir capital de giro. No ano seguinte, foi iniciada a produção de colheitadeiras. A empresa obteve recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, para nacionalizar esses equipamentos com licença da Case. O BNDE também direcionou para a Santa Matilde a produção de equipamentos para as Centrais Elétricas de Goiás S.A., CELG. Com isso, a Santa Matilde chegou ao final da década de 1960 com capital de giro suficiente para ampliar suas operações, além de incentivos fiscais para ampliar o quadro de funcionários de 600 pessoas em 1967 para 1.600 em 1972. Após receber vários aportes do BNDE para gerar capital de giro diante da ociosidade da fábrica, o controle acionário da empresa foi brevemente assumido pelo banco em 1970. Uma das medidas para ampliar o capital foi a entrada no mercado de capitais, por meio da compra e venda de ações da empresa na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a Santa Matilde ameaçou desativar a unidade de Lafayette para se concentrar na unidade de Três Rios, causando protestos da comunidade mineira. Com a promessa de investimentos nos trens de carga através do Plano Nacional de Logística e Transportes e de subúrbios da RFFSA no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Santa Matilde celebrou acordos tecnológicos com a empresa alemã MAN AG em 1975. A concorrência para a aquisição de 120 novos trens-unidade para a Rede Ferroviária Federal ocorreu apenas no final de 1977. Nela, a Santa Matilde foi contemplada com o dobro de encomendas, 60 trens, que as outras duas empresas nacionais concorrentes, Cobrasma e Mafersa, com 30 trens cada. Para atender a essa encomenda, a empresa investiu na modernização de suas instalações. Ao mesmo tempo, ingressou na indústria automobilística, o que se revelaria um erro anos mais tarde. Outra medida visando ampliar sua arrecadação foi a entrada na indústria naval, fornecendo peças para navios construídos pelos diversos estaleiros nacionais, a maioria localizada no Rio de Janeiro. A década de 1980 foi iniciada com a empresa trabalhando em diversos projetos e com baixa ociosidade. Isso não impediu atrasos em salários e problemas de qualidade nos trens-unidade fornecidos para a Rede Ferroviária Federal. Os 19 primeiros entregues foram devolvidos para a fábrica para reparos severos. Apesar dos esforços dos sindicatos em negociar, a empresa se recusou ao diálogo e ocorreram várias greves. A resposta da empresa foi a realização de centenas de demissões em massa em 1982 e a priorização de investimentos na produção de automóveis. A unidade de Conselheiro Lafayette operou de forma irregular até 1984, quando se encontrava sem encomendas e praticamente fechada. O contrato para a construção de 100 carros para o metrô do Recife e projetos de fabricação de ônibus trouxeram um novo fôlego para a empresa, que os direcionou para a unidade de Três Rios. Mas a situação de crise econômica e má administração voltou a trazer problemas e em 1987 estourou a maior greve da empresa, quando mais de 3.000 operários de Três Rios cruzaram os braços por falta de pagamentos. O governo federal, por sua vez, não realizou pagamentos de dívidas referentes a encomendas feitas pela Rede Ferroviária Federal e pela EBTU, incluindo a problemática Série 800. Isso agravou a crise financeira da empresa. Apesar da intervenção de políticos e sindicalistas e da oferta de empresas alemãs, japonesas e brasileiras, o dono da empresa, Humberto Pimentel, afirmou à imprensa que não venderia, alugaria ou arrendaria a empresa. A má administração e problemas econômicos advindos desta fizeram a empresa encerrar sua produção de equipamentos ferroviários em 1988, deixando de operar de fato. Durante a década de 1990, ocorreram tentativas de se reativar a produção. Por conta de dívidas trabalhistas, a Justiça decretou o controle da planta de Três Rios ao Sindicato dos Metalúrgicos local. Em 1998, a planta de Três Rios foi arrendada para a empresa T-Trans, que a utiliza desde então, embora com uma operação menor.
A planta de Conselheiro Lafayette, fechada desde 1984, foi brevemente reativada entre 2001 e 2009. E em outubro de 2005, após 79 anos de fundação, a Justiça decretou a falência da Companhia Industrial Santa Matilde. A crise e o subsequente fechamento da empresa impactaram fortemente a economia de Três Rios. Após leilão judicial, parte das instalações da Santa Matilde em Três Rios foram adquiridas pela empresa Assotel. Em 2001, 680 ex-funcionários da unidade de Conselheiro Lafayette fundaram a Cooperativa Mineira de Equipamentos Ferroviários e arrendaram a antiga fábrica da Santa Matilde na cidade com o intuito de reformar e produzir vagões. A operação durou até 2006, quando, após a falência da Santa Matilde, a Justiça do Trabalho determinou que a Comefer era herdeira do passivo trabalhista da Santa Matilde. Após uma batalha judicial, a cooperativa encerrou suas atividades em 2009. Esta foi a primeira parte da história da Companhia Industrial Santa Matilde. No próximo vídeo iremos apresentar a segunda parte desta história. Acompanhe conosco, continue nos apoiando no nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo, deixando seu comentário e trazendo sugestões como esta que vários inscritos fizeram e foram acabando sendo aceitas e deram origem a este vídeo. Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.